medidas judiciais voltadas para habitacional, que eram relacionados a alguns defeitos de obras, e outros serviços ligados ao direito previdenciário, como correções, reajustes de benefícios previdenciários. São dois temas que são muito populares, há uma carência muito grande de acesso a esses serviços jurídicos. Repórter RMS News. Uma ação civil pública ajuizada conjuntamente pela Seccional São Paulo e a Subseção Local da Ordem dos Advogados do Brasil pede que uma associação estabelecida em Sorocaba se abstenha de prestar serviços jurídicos a pessoas com os quais mantém contato para prometer vantagens e benefícios financeiros de forma irregular. A entidade atua especialmente junto a moradores de condomínios e aposentados. Essa prática é registrada em todo o país e submete, portanto, os cidadãos a riscos, já que são induzidos a acreditar que as ações judiciais com que ingressam terão pleno êxito. Para falar sobre este assunto, vamos conversar aqui no Repórter RMS News com o presidente de fiscalização do exercício da advocacia da OAB em Sorocaba, Dr. Fábio Rogério. Dr. Fábio Rogério, bom dia. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui no portal RMS News, aqui no Repórter RMS News. Satisfação imensa, doutor, tê-lo conosco aqui nesse dia para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Agradeço aqui o convite e espero que a gente possa trazer algumas informações a mais sobre essa situação um pouco complicada que a gente está passando aí e a OAB Sorocaba pretende combater. Doutor, então descomplique essa situação explicando para a gente o que está acontecendo. O objetivo central da nossa ação civil pública é combater o exercício ilegal da advocacia. Tá? Associações não podem oferecer serviços advocatícios, uma vez que não são registradas na OAB, e nem servir como intermediárias ou agentes captadores de causas para advogados. Entendemos que a RE, nessa situação, ela age como modo de realizar captação de clientela, com ferramentas comerciais, né, através de vendedores, né, que são incompatíveis com o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina. Tá? Um dos exemplos que foram utilizados, né, nessa situação, né, por essa associação é a panfletagem. Eles possuem um jornalzinho de pequena circulação, mas funciona como um panfleto, né? E eles também possuem vendedores, tanto é que foi identificado na subseção da OAB de Ilhéus, na Bahia. Inclusive, foi até conduzido à delegacia, como a gente tem documentação que foi apresentada no processo. Doutor, essa associação, ela, dentro desse conjunto de ações, para executar, entrar com essas ações junto ao judiciário, ela dispõe de algum operador do direito, de algum advogado? Como que isso acontece? Olha, neste momento, a gente não conseguiu identificar esse advogado por conta da própria sistemática que eles utilizam para poder fazer essa captação. Ferramenta de... Nós estamos tendo um probleminha com o áudio do doutor. Pode permanecer, doutor, que pode ter certeza absoluta que a sua voz vai voltar à normalidade. Consumidores. Doutor, eu vou pedir para o senhor refazer a sua fala novamente, porque nós tivemos um sinal na sua queda. Pode voltar ao início dessa pergunta que eu lhe fiz.
continua com problema no áudio, né, doutora Emanuela? Doutora Emanuela Barros continua comigo aqui. O sinal do doutor, aquilo que a gente está falando hoje, há uma estabilidade na internet como um todo. Tá horrível, né? Exato. Mas só para a gente ir entendendo esse cenário aí, o que me chama a atenção é o fato justamente, doutora Emanuela... Doutor, voltou. Voltou, doutor. Mexeu aí, doutor. Eu vi a sua movimentação. Acho que eu voltei, sim. Isso, voltou, doutor Fábio. Isso. Aproveita e volta no início da minha pergunta, né? Porque houve um corte no sinal. Aproveita bem o espaço. Vai lá. Como a gente não acredita, desculpa, na verdade a gente não conseguiu identificar neste momento um advogado operador direto dessa forma de trabalho, dessa associação. A gente só conseguiu identificar de forma clara e objetiva um vendedor, uma pessoa que estava divulgando serviços, tanto é que foi até conduzida para a delegacia de polícia. Um dos pedidos que foi formulado nessa ação civil pública é a identificação do advogado, para que a gente possa fazer a devida representação no Tribunal de Ética, para que o Tribunal de Ética possa tomar as devidas providências. Agora, qual foi automaticamente para a OAB entrar com uma ação civil? O volume de serviço deve ser grande, o impacto dentro desse contexto. Onde foi o cerne da questão que chamou a atenção da OAB para essa ação civil? Porque um caso apenas, 2 casos, centenas de casos, milhares de casos? Essencialmente, são 2 situações que chegaram ao nosso conhecimento. Uma foi uma atuação de captação em condomínio em Brasília, e uma segunda situação ocorreu em Ilhéus. Eram convidados para que fossem oferecidos serviços advocatícios referente a questões ligadas ao condomínio, à construção dos imóveis. E nisso, havia advogados nessas reuniões se sentiram ofendidos com a forma de captação de serviços, da forma de ofertas, e formularam representações que acabaram chegando ao nosso conhecimento, ao conhecimento do nosso presidente, o Dr. Márcio Leme. Correto. Doutor, mas se existir, dentro desse contexto, um advogado legalmente contratado pela entidade, esse serviço não pode ser feito? Olha, eu acredito que as associações elas precisam seguir a limitação que a Lei de Ação Civil Pública permite, que é a defesa do interesse coletivo, né, dos seus associados. Nesse caso, como foi constatado, havia captação individual de causas de clientes para que fossem propostas para cada das pessoas captadas, esses clientes que foram conquistados, fossem propostas ações. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente verificou que o advogado não tinha nenhum contato com esse cliente. Um vendedor simplesmente andava com procurações sem preenchimento, sem o nome, a qualificação da pessoa, oferecia o serviço e já formulava contrato e procuração ali no momento, sem contato, sem saber nenhum conhecimento do advogado junto com o cliente naquele momento. Importante, para a gente poder entendendo, porque a gente sabe que existem associações que muitas vezes oferecem determinados tipos de ações para os seus associados. Entretanto, o doutor mostra bem aí que uma questão é o coletivo, quando se trata do coletivo. Outra é a captação de serviço individual fazendo uso da estrutura da entidade. É isso, doutor? Exatamente isso. Uma coisa é a defesa coletiva dos seus associados, como a gente tem algumas associações de consumidores que fazem muito bem esse trabalho. Outra
outra coisa é utilizar a estrutura de uma associação como uma roupagem de venda de serviços advocatícios. É uma ação, me parece que me soa como clandestina e irregular, que é esse o objetivo da nossa atuação nessa ação civil pública. Agora, só para mim fechar minha série de perguntas aqui, colocar já a doutora Emanuela, para pontuar, qual tipo de serviço que essa entidade vem oferecendo para esses moradores de condomínios e aposentados? Eles têm uma ação, um serviço específico ou ele é geral? O que a gente conseguiu identificar foram medidas judiciais voltadas para habitacional, que eram relacionados a alguns defeitos de obras, e outros serviços ligados ao direito previdenciário, como correções, reajustes de benefícios previdenciários. São dois temas que são muito populares, há uma carência muito grande de acesso a esses serviços jurídicos e a população precisa desses serviços. Então, eles utilizavam essa estrutura para a captação principalmente desses dois tipos de serviços jurídicos. Porque nessa ação, pelo menos na nota divulgada à imprensa, a OAB ela blinda o nome dessa associação? Acredito que seja o caso, neste primeiro momento, de permitir que o Poder Judiciário formalize a relação processual. Nesse momento, a gente possui os seus documentos, formulamos pretensão, mas não temos um poder acusatório, tal como ocorreria o Ministério Público. Então, nesse momento, a gente acredita que seja o caso de permitir o Poder Judiciário formular toda a triangulação processual para poder, então, se for o caso, divulgar o nome dessa associação. Estamos conversando aqui no Repórter RMS News com o advogado Fábio Rogério dos Santos, ele que é presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício da Advocacia da OAB Sorocaba. Fala conosco sobre uma ação, a expressão certa para dois advogados, uma professora, e acredito que os dois professores aí possam. É ação civil ou ação civil? Qual o termo que vocês usam? Eu realmente ação civil pública. Ação civil pública. Tá. Isso, porque civil é o ramo, né? E quando você fala civil, está mais relacionado ao fórum, né? Mas são os arcabouços, os meandros da nossa língua portuguesa, né? Não tem nem dúvida. Tem aí, às vezes, a mesma escrita, mas não tem nem dúvida. O jeito de falar é diferente, né? Não tem nem dúvida, por isso que eu fiz a pergunta. Mas é importante, querendo já agradecer, primeiro quero cumprimentar o colega, o doutor Fábio Rogério, uma pessoa super querida e que tem feito um trabalho muito importante à frente dessa comissão, que eu acho que é uma das hoje mais relevantes da OAB. Junto com a questão da ética e da prerrogativa, eu acho que essa questão é fundamental e parabenizo aqui em nome, né, de uma simples militante da advocacia sorocabana o comprometimento da seccional nesse sentido, porque realmente compromete não só, né, a nossa liberdade de profissão, e como também infere, às vezes, o direito do próprio cidadão. Quando você não tem à frente essa relação cliente-advogado, a possibilidade de você ser, de certa forma, sofrer algum tipo de prejuízo é muito grande, porque sempre aquele terceiro que vai captar o cliente e um outro advogado, às vezes, né, contratado para fazer um serviço que você não tem nem contato. Então, assim, sempre que possível, né, fugir dessas arapucas. E assim, sabe, doutor, o que eu vejo é que, infelizmente, isso está cada vez mais comum. Não só nesse ramo, né, aí, né, de condomínio, mas a gente vê muitos serviços, né, muitas associações
associações, alguns, por exemplo, vereadores, né, que eu acho que vocês deviam também verificar também, tendo esse tipo de advocacia prestada aí para munícipes, né, a gente sabe que não é, isso não devia. Eu, por exemplo, na minha área, você sabe que eu milito muito na questão do direito à moradia, eu vejo algumas associações que né, meio que captando, principalmente para fazer não ações coletivas, mas ações individuais, e eu não vejo uma fiscalização muito grande, e também um pouco de culpa da própria classe que às vezes não denuncia. Eu particularmente faço essa minha culpa, já me peguei em algumas situações que eu poderia ter denunciado, mas aí você fica com dó, porque às vezes é um cliente, é um colega início de carreira, é uma situação que você fala, mas também a defensoria não abraça, não tem quem faz, eu tô ficando velha, já tô cansada de pegar bucha aí de ações muito grandes, mas a verdade é que isso é um grande malefício para a classe e principalmente para a população. Então, parabenizo o senhor pela ação, né, pela atitude, e já amendo a minha pergunta para não delongar ainda mais. Se existe, né, outras reclamações nesse sentido e se vai ser uma praxe da subseção aqui local judicializar questões relativas a essa questão. Sim, existe sim outras situações, a gente já tem pelo menos 2 identificadas com documentação a respeito. Solicitamos à Seccional São Paulo autorização para a propositura de outras ações também, para combater essa situação, esse comportamento indesejado. O prejuízo é grande, como a doutora conseguiu bem identificar, bem esclarecer. São muitas pessoas que são ludibriadas com promessa de êxitos e muitas vezes não acontecem, né? E também tem um outro lado profissional também da própria advocacia, a tutela do interesse dos advogados, pois há uma contaminação de oferta de serviços sem qualquer qualificação, prejudicando o nome dos advogados que trabalham de forma séria, né, que sabemos que não são poucos. Doutor, quais são os próximos passos? A ação civil, agora seguindo a doutora Emanuela, a professora de Direito Constitucional com a gente aqui, especialista em Direito Constitucional, professora de Direito Civil, ação civil pública, que é ajuizada pela seccional, quais são os próximos passos de trâmite dentro do judiciário? Neste momento, hoje, agora, estamos aguardando o deferimento da tutela liminar. Acredito que houve um pequeno atraso aí por conta dessas emendas de feriados que a gente sofreu recentemente. Deferida a liminar, a gente vai fazer, lógico, a comunicação do réu para que ele possa se defender e buscar também o bloqueio do CNPJ, já que dentro do cadastro, infelizmente, foi feito de uma forma clandestina a atribuição de serviços advocatícios no CNAE do CNPJ deles. A gente pretende bloquear bloquear as atividades dessa associação, né? E tentar retirar desse meio social essa associação para que não preste mais serviços. Correto. Doutor, foi um prazer imenso ter conosco aqui no portal RMS News, aqui no Repórter RMS News. Colocamos nosso espaço sempre à disposição e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Oliveira Júnior, doutora Manuela, muito obrigado, muito agradecido pela sua intervenção muito pontual e perfeita para bem esclarecer o que não foi dito nesse momento também. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos pela presença do Dr. Fábio Rogério dos Santos ao vivo, aqui no Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.